Olá pessoal, hoje vamos com o terceiro vídeo dessa série com os estados brasileiros. O estado escolhido por vocês foi o estado de Goiás. Centro Cultural Martim Sererê. Inaugurado no final da década de 80, o Centro Cultural Martim Sererê é hoje referência na realização de oficina de formação de atores em Goiânia. Mas a sua história é, no mínimo, assustadora. Antes de se tornar um centro cultural, o local era o principal centro de distribuição de água da cidade. Mas, nos tempos da ditadura, o local acabou sendo desativado. Suas instalações se transformaram em centros, onde todos aqueles que eram contra o governo eram torturados das formas mais bárbaras que se possa imaginar. Os gritos de dor e pedidos de ajuda eram ouvidos de fora das instalações. Os períodos de fome e de sede a que as vítimas eram submetidas eram desumanos. Muitos não conseguiram sobreviver. Mas, com o fim do regime, histórias estranhas começaram a surgir no local. À noite, quando todos vão embora, podem ser ouvidos gemidos, sussurros, passos que ecoam pelos corredores vazios, torneiras que se abrem e portas que se fecham sem nenhuma explicação. Muitos acreditam que são os mortos que ficaram com os seus espíritos presos e vagando pelo lugar. Em uma entrevista à TV Goiânia, esse funcionário relatou ter presenciado uma estranha experiência no local. Quando eu entro aqui, a primeira coisa que eu faço é olhar, entro nas salas, nos banheiros, para ver se está tudo, de acordo com os conformes, já tudo nos seus lugares. Eu ligo as luzes do espelho, pode perceber que aqui tem uma das que estão, as outras queimaram, e eu ligo para saber se todas estão funcionando. Eu cheguei nesse espelho aqui, da frente, e aí ao ligar a luz, que foi essa, não acredito, sim. Eu tava aqui como uma pessoa natural, que se olha no espelho, todos os dias, e aí eu ouvi De repente, eu ouvi um barulho de água caindo assim, falei, Aí o que aconteceu? Você veio, ouviu esse barulho, até então estava tudo tranquilo, aí você chegou aqui e viu o quê? Não, eu cheguei aqui, porque geralmente esses bebedouros você tem que apertar para a água sair, certo? E ele estava apertado sozinho e a água estava escorrendo, como se tivesse alguém segurando. Aí eu achei super estranho, puxei de volta o pino e voltei pro espelho. E você teria coragem de passar uma noite nesse lugar? Teresa Bicuda. Teresa Bicuda era uma moça negra e de lábios grossos. Morava na Rua das Flores, em Jaraguá, no Laguinho de Santana. Desde quando era criança, era muito agitada, batia e torturava os animais. Respondona, xingava e batia na própria mãe. Quando a pobre velha já não tinha controle sobre a filha, foi colocada para mendigar na rua. Aos olhos dos moradores cristãos da vila de Jaraguá, Teresa Bicuda era o próprio diabo encarnado. Jamais entrou em uma igreja e, quando se via forçada
a passar diante de uma, virava o seu rosto e praguejava. Aos olhos de todos os moradores, Teresa Bicuda chegou ao extremo da maldade. Diz o povo que ela colocou um freio de cavalo na boca da própria mãe, montou sobre ela e a fez cavalgar pelas ruas. Exausta, machucada e com as mãos em carne viva, a velha não resistiu e acabou morrendo. Mas em seu leito de morte rogou uma praga em sua filha. Teresa ainda viveu um certo tempo antes de morrer. Mas quando isso finalmente aconteceu, ninguém na cidade derramou uma lágrima sequer por ela. Diziam que não merecia lágrimas e nem piedade aquela que sequer quis ver o padre no seu leito de morte. Naquela época, era costume colonial enterrar os mortos nos corpos das igrejas. A capelinha do Rosário, situada ao sapé da suave colina, sempre fora o destino dos pobres que morriam e que não podiam ter o luxo de serem enterrados dentro da matriz. Lá então foi enterrada Teresa Bicuda, sem qualquer velório ou orações. Mas nos 3 dias que se seguiram, assim que soava meia-noite em ponto, Teresa Bicuda saía do seu túmulo e percorria as ruas quietas da vila, gritando desesperadamente e pedindo que retirassem o seu corpo da capelinha. O vulto branco ia passando, deixando cair das suas vestes sujas chamas que iam preenchendo o ar com um cheiro desagradável de enxofre. Por onde passava, ficavam os vestígios dos seus pecados. A grama era queimada ou secava, e os animais ficavam com os pelos chamuscados. Apavorados, no 4º dia, os moradores decidiram pôr um fim naquilo tudo. Foi então que os homens mais corajosos da vila exumaram Teresa Bicuda e levaram seu corpo, já em vermes, para a Serra de Jaraguá. Ali, em um lugar pedregoso, o jogaram. Um forte cheiro de enxofre encheu o ar. Contam que no local nunca mais surgiu uma planta, mas também Teresa Bicuda não mais aterrorizou com seus gritos a pacata população jaraguarense. Na Serra de Jaraguá existe ainda o local onde dizem que ela foi enterrada, com uma enorme cruz de madeira fincada no solo. Contam que também, próximo ao local, existe um pé de caju assombrado, e se você tentar pegar os frutos da árvore, será atacado por um enxame de marimbondos. E que nas noites de lua cheia, se você tentar subir na serra, a própria Teresa Bicuda aparecerá, colocará freios na sua boca e lhe montará, como fez com a própria mãe. O menino Romãozinho. Diz a lenda que o Romãozinho era um menino, filho de um humilde agricultor. Mesmo quando era apenas um bebê, já demonstrava sinais de ruindade. Dizem que antes mesmo de aprender a falar, Romãozinho mordia quem colocasse a mão em seu rosto, assim como mordia o peito da sua mãe quando ela o amamentava. Já maior, na infância, sempre gostou de maltratar os animais, destruir plantas e prejudicar as pessoas. Certo dia, a mãe mandou que ele levasse o almoço ao seu pai,
que trabalhava na roça. Ele foi com a costumeira má vontade de sempre. No meio do caminho, ele comeu a galinha que era destinada a ser o almoço do seu pai, colocou os ossos na marmita e a levou do mesmo jeito. Quando o pai viu só os ossos, perguntou o que aquilo significava. Romãozinho, maldosamente, disse que a mãe já havia lhe dado daquele jeito, que ela mesma havia comido a galinha junto com um homem que ia para a casa deles sempre que o pai não estava, e que certamente só havia enviado os ossos a ele como uma forma de deboche. Enlouquecido de ódio, o homem voltou correndo para casa. Não deu nem ao menos tempo para a mulher desmentir o filho. Puxou o punhal e a matou ali mesmo. E Romãozinho, mesmo testemunhando a morte da mãe, não desmentiu o que havia falado. E enquanto a mãe agonizava no chão, o menino ainda ria dela e de como havia sido esperto, se safando da bronca. Mas antes de morrer, a mãe amaldiçoou o filho. Lhe disse: "Você não morrerá nunca. Você não conhecerá o céu ou o inferno, nem repousará enquanto existir um vivente sobre a terra. O seu tormento será eterno." Romãozinho não se intimidou. Riu mais uma vez diante da maldição e foi embora. Vendo o mal que havia feito e de como havia sido enganado, o pai se matou. Desde esse dia, o menino nunca mais cresceu, permanecendo pequeno, pretinho como o saci. Vive rindo e é ruim até dizer chega. Diz o povo que ele costuma andar pelas estradas e fazer travessuras com os coitados que têm o azar de cruzar com ele. Joga pedra nos telhados, mata galinhas no poleiro, bota fogo nas plantações e até mija e joga porqueiras nas panelas. Dizem que com isso quase matou uma velha de fome, fazendo ela vender a pequena propriedade e se mudar para outro estado. Bom, pessoal, para você que chegou até aqui, o meu muito obrigado. Deixem aí no campo de comentários o que vocês acharam e o estado para as lendas da próxima semana. Eu vou fazer uma enquete na aba de comunidades com aquelas mais citadas. Um abraço e falou-se.